Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade. Olha só, na manhã de hoje, o ex-governador, vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, anunciou, dentre tantos nomes, o nome do senador paraibano veneziano Vital do Rego para compor a equipe de transição do governo Lula. Tá aí a foto, o veneziano com Lula. O senador paraibano vai ocupar ali, integrar o grupo de trabalho, né, o GT do turismo, né, que vai criar ali o Ministério do Turismo veneziano, que já teve indicações, inclusive, de aliados e assessores para o Ministério do Turismo em outras gestões. Está aí o primeiro paraibano oficialmente aí a compor a equipe de transição do governo Lula. Bom, já que a gente está falando de Brasília, vamos direto para Napoleão de Castro, que traz aí outras novidades da capital federal. Hoje a expectativa da chegada da PEC da transição no Congresso Nacional. Napoleão, muito boa tarde. Cumprimentar a você, Luiz, e ao nosso telespectador nesta quarta-feira, a equipe do Rede Verdade, voltando aqui de Brasília para a gente destacar os principais temas inclusive que mexem com a política em nível nacional, com o dia a dia das pessoas e que está sendo debatido por você hoje aí no programa. Acompanhe os detalhes desta quarta-feira política aqui em Brasília com a nossa reportagem. E nesta quarta-feira de notícias, nossa reportagem destaca em Brasília a decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal, em que diz que o empréstimo consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional. Aras se posicionou em uma ação do PDT que pede o cancelamento dessa modalidade de crédito. Segundo o procurador, o consignado sobre o auxílio contraria o direito do consumidor e fere a dignidade de pessoas vulneráveis ao levá-las ao superendividamento. O relator do caso no STF é o ministro Nunes Marques. E a chamada PEC da transição deve ser apresentada aos parlamentares hoje no Congresso Nacional. As informações de bastidores que pudemos colher até agora é que os parlamentares vão buscar apoiar de forma imediata, não havendo resistência nem dos atuais parlamentares de situação do governo, nem tampouco da oposição. Já o relator da matéria do Orçamento da União, senador Marcelo Castro, MDB do Piauí, diz que a PEC de transição deve ser permanente em relação ao Bolsa Família. E para fechar o nosso balanço de informações desta quarta-feira, o TCU entrega hoje à Comissão de Transição do futuro governo um relatório que inclui uma lista de alto risco da administração pública, citando 29 áreas críticas na visão do TCU, que precisam ser monitoradas e também submetidas a controle externo. São áreas que não tiveram progresso nos últimos 5 anos, considerados satisfatórios pela fiscalização do tribunal e que representam risco por vulnerabilidade e fraude, desperdício, abuso de autoridade e má gestão ou necessidade de mudanças profundas para que os objetivos das políticas públicas sejam cumpridas, e o documento deve ser entregue nesta quarta-feira ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Pois é, pouca movimentação em nível de Congresso Nacional, mas grande por conta dessa equipe de transição e também da base política aqui no Congresso que recebe essas propostas. De Brasília, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão, sempre antenado aí com as notícias. E Auxílio Brasil, uma das pautas em Brasília. Deputado Cabo Gilberto, se você estivesse em Brasília agora, já exercendo o seu mandato, que você começa a partir de janeiro, você ia votar a favor da PEC da transição, defendida aí pelo futuro governo Lula? O governo não tem a mínima credibilidade. A população brasileira já sabe o que esse governo fez no verão passado. Agora, se a PEC, que vai ter o texto agora, eu vou ler o texto, se for realmente para aumentar o salário mínimo e deixar o Auxílio Brasil em R$600 permanente, eu votaria a favor sem pensar 2 vezes. Porém, eu entendo que isso aí é para enganar o povo, porque ele vai querer montar mais 13 ministérios, aumentar a máquina estatal para deixar todo aquele seu marco de alianças que teve nas eleições ser contemplado em cargos federais. Eu creio que deve ser isso.
Agora, se for para aumentar o salário mínimo, eu votaria a favor naturalmente. Você mencionou aí o estado do presidente Jair Bolsonaro nesse momento. Qual é a previsão que a direita tem para a agenda para frente? Bolsonaro continuar em algum local, em algum palco, em alguma plataforma de trabalho para ele ser trabalhado aí o líder da direita durante esse tempo, mesmo fora do governo? Ou vocês, de fato, não estão pensando nisso porque vocês trabalham com o retorno de Bolsonaro à presidência? Já agora com esse debate de intervenção e tudo. Não, ninguém está pedindo intervenção. Isso aí são narrativas. Ninguém está pedindo intervenção, ninguém está pedindo golpe militar. Uma ou outra pessoa que vai com uma faixa que não sabe nem o que é, coitado. Faz parte, é democracia. Até porque o senhor pode pedir o que o senhor quiser. Então o senhor pode tirar a expressão, ninguém está pedindo. Algumas pessoas estão pedindo. Algumas pessoas, a grande maioria está pedindo socorro através da GLO, que é um dispositivo que está lá no artigo 142 da Constituição. Está lá claro. Garantia da lei e da ordem. É o que eu defendo já há bastante tempo aqui para você. Por que ninguém me pega com relação a isso? Porque eu defendo tudo dentro da Constituição. Está lá na Constituição. Se ela foi bem feita ou mal feita, que mudem a Constituição. E para mudar a Constituição, precisa do Parlamento. Ou os ministros vão mudar como estão mudando, através da sua caneta. Mas nesse caso, quem fica governando o Brasil, se fosse aplicado? Não, ia ser pontualmente. A intervenção ia ser pontualmente no poder que está sobrepondo os outros. Era o STF ser freado. Alguns dos seus ministros ser freado. Está lá no artigo 142. Então, com essa esperança e essa expectativa, vocês nem estão trabalhando com o Bolsonaro fora do governo? Não, a gente está trabalhando, aguardando os acontecimentos. Vamos marcar mais uma reunião do nosso partido para o nosso posicionamento firme, que vai ser, se Deus permitir. E mais, o líder do nosso partido é o presidente Bolsonaro. Ele ainda é presidente até o dia 31 de dezembro do corrente ano. Como eu lhe falei, as eleições não foram justas. Ah, deputado, você está falando isso porque perdeu. Não, não é porque perdeu. É porque a população brasileira viu o que aconteceu com a interferência clara do Poder Judiciário a favor de um dos candidatos. Olha, no dia de ontem, 15 de novembro, a gente viu as imagens do Nilvan Ferreira, do comunicador Nilvan Ferreira, que foi candidato ao governo do estado. Ele esteve ontem ali, nas manifestações, abraçando os manifestantes e cumprimentando os manifestantes. Vocês já sentaram para debater os passos da direita aqui na Paraíba, deputado? E aí, especificamente, Prefeitura de João Pessoa disputa? Não, porque nem eu, nem Nilvan, que foi um grande guerreiro, Nilvan, como candidato a governador, me ajudou muito na nossa campanha. Tivemos uma parceria enorme nessas eleições. A gente não sentou ainda porque nem terminou as eleições direito ainda. Ainda a gente vai discutir a eleição do Congresso Nacional, a eleição da Assembleia Legislativa. Eu, particularmente, não tenho nenhum pensamento com relação às próximas eleições. Estamos focados agora na missão que a Paraíba me deu, que mais uma vez quero agradecer. Quase 130 mil votos. O deputado federal mais votado da história de João Pessoa é o cabo Gilberto Silva. Como todos acompanharam a nossa campanha, eu tenho muita felicidade e só tenho a agradecer à população do estado, principalmente a capital de todos os paraibanos, por essa votação que entrei na história. Mas vamos aguardar os acontecimentos, Luiz, para que possamos reunir todos os atores, o pastor Sérgio, o Nilvan Ferreira, o deputado Valber, o deputado Sargento Neto, o vereador Carlão e várias outras figuras que defendem esse campo político. Já provou por A mais B que tem que se unir para que possamos vencer as eleições. Para a gente fechar bem rapidinho, que o tempo está bem estourado aí. Seu primeiro movimento, seu primeiro projeto, sua primeira discussão na Câmara quando se assumir? Segurança pública, fortalecer a segurança pública com piso nacional, assim como o magistério e assim como a saúde. A nossa maior missão é dar uma segurança pública de qualidade à população paraibana e brasileira. Tá aí, deputado Cabo Gilberto, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição da população paraibana. Muito obrigado ao Sistema Arapuã de Comunicação pelo convite. É isso, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.